Bom pessoal, mais uma videoaula aqui falando hoje sobre resenha crítica. Matéria que vocês estudaram durante a semana, ou pelo menos durante a quinzena, e a gente vai estar apenas relembrando, vamos recapitular, vamos revisar alguns passos para vocês entenderem bem o que é uma resenha e para que serve. A definição de resenha é resumo do resumo com crítica. Então quando eu quero uma resenha, eu pego uma obra, seja um livro, um filme, qualquer tipo de texto narrativo e eu faço um resumo. Aí eu pego o resumo e resumo o resumo para deixar bem sintetizado mesmo. E aí eu ponho a minha crítica em cima disso. Então a resenha ela não deixa de ser uma espécie de texto argumentativo, mas é bem diferente da estrutura de uma redação de um texto argumentativo. Tem opinião, tem crítica, mas o assunto é bem sintetizado, é bem resumido, tá? Vamos analisar alguns passos então. Qual é a estrutura de uma resenha crítica? Primeiro, a introdução, que faz parte de todo tipo de texto onde você aplica a sua opinião. Como é que eu faço a introdução? Eu tenho que colocar uma opinião objetiva sobre o objeto de análise. Qual a diferença do texto objetivo e do texto subjetivo? O subjetivo é aquilo que vem do meu interior, são os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha forma de encarar a vida. Então não pode ser uma coisa assim particular, individual. Tem que ser uma coisa mais objetiva, mais abrangente, uma opinião que visa a opinião da maioria. Tem um critério para estabelecer essa opinião. Não é simplesmente um achismo ou questão de gosto. Não, é uma crítica realmente. Muitas pessoas entendem mal essa palavra. Crítica não é falar mal. Crítica é você analisar a situação. Então uma crítica literária, por exemplo, é quando você analisa uma obra literária, se ela tem os parâmetros da obra literária ou se ela não tem, se ela não se enquadra. Não se trata de gostar do autor ou não, de gostar da obra ou não. É analisar criticamente se a obra se enquadra realmente ou não naquela categoria. Tá? Então, a opinião objetiva sobre o objeto de análise, seja filme, seja livro, seja qual for a obra que vai ser analisada. Você vai descrever, se é um livro, por exemplo, que o livro ele que define as bases para o conceito daquele assunto sobre o qual o livro fala. E não é apenas isso, mostra se é inteligente, se não é, mostra como essa crítica à sociedade contemporânea, se ela é clara. E fala também de como essa obra critica a sociedade, critica os costumes, a hipocrisia, desnuda as inverdades nas quais muitas pessoas vivem e apresenta assim, mas tem que ser bem sintetizado mesmo, bem resumido. Tá? Aí você faz uma contextualização. O que é isso? Uma breve explicação sobre esse objeto da análise. A contextualização pode falar a respeito do que está acontecendo. Se é um livro, por exemplo, uma jovem resolve voltar à sua cidade natal depois de muitos anos para reencontrar o seu passado e ela é surpreendida por uma coisa nova que ela não esperava encontrar. Alguma coisa assim, essa é a contextualização. Você vai mostrar mais ou menos em que a obra se baseia, qual é o enredo da obra, sobre qual assunto ela vai falar. Então você vai estar contextualizando o leitor da sua resenha com a obra que você vai explanar. Às vezes a pessoa até já viu essa obra, já leu o livro, já assistiu o filme, e a pessoa então, entendi. Ela já começa a ficar contextualizada com a obra. Aí vem o desenvolvimento. Desenvolvimento é o quê? São argumentos que vão sustentar a sua opinião crítica. Porque não adianta você colocar o seu achismo, você precisa dar a sua opinião, ela tem que ser objetiva e também tem que ter argumento que sustenta a sua opinião. Bom, você pode mencionar, por exemplo, que já houve outras obras parecidas com essa que falavam sobre esse assunto, que estavam batendo nessa tecla, e só que ela se destacou por algum determinado motivo, porque ela indicou caminhos, possibilidades, porque ela mostrou uma nova visão desse assunto, dessa situação. Feito isso, você vai para a última parte que nós chamamos de conclusão. Na conclusão, tem que ter um enfoque na opinião de forma mais direta, mais clara possível.
Então você, a partir daí, você faz uma espécie de uma indicação. As pessoas que gostam disso vão amar esse livro, eu indico para tais pessoas, seria legal tais pessoas verem esse livro, esse filme, né, esse livro, e aí você pode então finalizar com a sua opinião. É muito bom, é nota 10, não gostei, não vale a pena ler, você põe a sua opinião final em cima disso, a sua opinião subjetiva. Vou deixar um exemplo aqui para vocês, e depois vocês terão que escolher um livro ou um filme que vocês assistiram e fazer a resenha. Não precisa ser muito grande, tem que ser bem objetiva. E como eu já disse, a resenha é um resumo do resumo com crítica. Então tem que ser bem sintetizado mesmo. É coisa pequena, tá? Assim, coisa que você começa a ler, termina e fala, nossa, queria ter mais por ali. Né? Aqueles textos que você começa a ler e fala, nossa, não acaba mais, pelo amor de Deus, que cansativo, fica repetindo as coisas. Escreva a sua resenha, leia ela, reescreva, torna a ler, torna a reescrever. Porque eu tenho certeza que toda vez que você achar uma coisa que está sobrando, você vai eliminar, acaba ficando uma coisa boa. A reescrita é o segredo de um texto bem escrito. Boa sorte a todos.